Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Continuando nosso estudo, falando hoje da justiça da reencarnação, na pergunta 171, Kardec questiona o seguinte: em que se funda o dogma da reencarnação? Qual é o objetivo? Para que a reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta aos filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles a quem dependeu de melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem remissão. Quer dizer, a justiça de Deus está no processo reencarnatório, nos dando novas oportunidades de se acertar com as leis, para que possamos nos aperfeiçoar, para que possamos crescer, para que possamos progredir. E Jesus disse: por acaso são os que gozam de saúde e que precisam de tratamento médico? Quer dizer, nada de penalizar as pessoas que erram, os seres errantes, para sempre. Todos nós temos diante de Deus a oportunidade de se redimir e crescer. E é através da reencarnação. Olha só, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhe concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Quer dizer, vamos desencarnar, chegar diante do Pai, todo choroso, todo se lastimando, porque não fizemos o que nos comprometemos em fazer quando aqui viemos. Não cumprimos com os nossos deveres, não fomos dignos do que Deus nos confiou. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, nos concede a oportunidade de retornar, de recomeçar, para fazer aquilo que deixamos de fazer. Isso é muito importante, porque Deus é amor, Deus é justiça. Ele não poderia me condenar ao sofrimento eternamente, porque errei 70 anos. A justiça de Deus está aí, em nos dando nova oportunidade de se redimir e crescer. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Vamos reencarnar sempre no planeta Terra? Todas as nossas existências se darão no planeta Terra? Não. Vivemos lá em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Quer dizer, essas reencarnações que passamos aqui na Terra não são as nossas primeiras, mas são ainda as mais materializadas, as mais distantes da perfeição. Quer dizer, ainda falta muito para a gente. Haja visto que há mais de 2000 anos, Jesus deixou-nos como condição expressa a salvação, o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Todos nós falamos de salvação o tempo todo, todos nós queremos ser salvos, todos nós queremos ir para o paraíso, nem sabemos o que é isso, mas queremos. Mas não fazemos nada para que isso aconteça, sendo que Jesus deixou o roteiro
há mais de 2000 anos. Então você imagina isso aí, há mais de 2000 anos a gente ouviu de Jesus essas palavras. E até hoje não conseguimos ainda colocar em prática. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitos no mesmo globo. Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar para um mundo superior. Isso é muito importante a gente pensar nisso, porque existem vários mundos no mesmo quilate da Terra. Então, se eu estou vendo o planeta Terra hoje e não me aperfeiçoei o suficiente para sair do planeta Terra, não adianta eu ir para um outro mundo no mesmo nível da Terra. Eu vou continuar na Terra. Eu só vou sair do planeta Terra se for para ir um mundo melhor. Se for para um outro mundo igual à Terra, de nada vai adiantar. Então nós só vamos sair. Por isso que Jesus falou que daqui ninguém sai enquanto não pagar o último centil. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. E não é poucas vezes, não. Muitas e muitas vezes. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Então, podemos também um dia deixar o mundo terráqueo, deixar o planeta Terra e viver num outro mundo mais elevado? E podemos um dia, se quisermos, voltar ao planeta Terra? Sem dúvida. É possível que já tenha vivido em outros lugares e na Terra. Quer dizer, já vivemos em outros mundos. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas, se não progredis, podeis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. Divaldo Pereira Franco lançou um livro recente agora, No Rumo, do Mundo de Regeneração, no rumo do mundo novo, no mundo em que o planeta vai se adentrar. O planeta Terra passando para um mundo de regeneração, podemos ter que sair dele e ir para um mundo tais daqueles que falei antes, no mesmo quilate da Terra hoje. Por quê? Porque a Terra evoluiu e nós não acompanhamos essa evolução. Então, poderemos ficar nessa condição de ter que ir para um mundo no mesmo quilate da Terra, já que a Terra evoluiu e nós não evoluímos. Então, vamos ter que achar um mundo adequado à nossa evolução. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro planeta. Quer dizer, podemos até voltar, se sairmos do planeta Terra para um mundo melhor, podemos até voltar à Terra, mas aí só se for em caso de uma missão, com determinados compromissos, não por causa da nossa prova e expiação ou por causa da nossa falta de crescimento espiritual. Já ultrapassamos os limites da Terra. Podemos voltar para ajudar. Essa é a questão. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Quer dizer, não é melhor viver como espírito do que viver reencarnando? Não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é caminhar para Deus. Quer dizer, se fôssemos viver só como espírito no mundo espiritual, a gente ia progredir, mas era bem lento, porque nós precisamos das provas e expiações ainda, a não ser quando a gente não tiver mais essa necessidade de provas e expiações. Isso é muito bom a gente pensar também, Então, temos que ter as provas, temos que ter as reencarnações sucessivas para que a gente possa crescer sempre
Isso é muito importante. Depois de havermos encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar-se neste sem que jamais aí tenha estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode se fazer no outro. Quer dizer, depois de haver encarnado em outros mundos, pode um espírito reencarnar na Terra? Interessante essa resposta. Sim, do mesmo modo que vós em outros. Da mesma maneira que nós vamos para outros mundos, espíritos de outros mundos podem vir para a Terra. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Muitos. E em graus diversos de adiantamento. Então, nós temos espíritos no planeta Terra que estão aqui pela primeira vez. Não são espíritos primitivos, né? Não são espíritos recém-saídos das mãos do Criador. São espíritos já vividos, né? Mas que vieram para o planeta Terra. Então, muitos e em graus diversos adiantamentos, quer dizer, em vários adiantamentos. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Podemos ter alguma dica, alguma pista que nos mostre que esse ou aquele espírito está na Terra pela primeira vez? Olha que resposta interessante. Nenhum indício, nenhuma utilidade teria isso. Para que saber? Quem veio de outro mundo, quem não veio? Qual é as nossas necessidades disso? Nenhuma. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela feira de todos os mundos existentes no universo? Olha que pergunta interessante. Para mim chegar à perfeição final, eu tenho que passar por todos os mundos que existem no universo? Eu tenho que reencarnar em todos os lugares que existe a vida? Não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau de respectiva escala do espírito. Saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros da mesmo equilate. Eu falei, inclusive, agora há pouco sobre isso. Existem centenas de mundos no mesmo nível do planeta Terra. Então, se eu evoluir no planeta Terra o suficiente para não precisar ficar mais no planeta Terra, qual seria a minha vantagem em ir reencarnar no outro mundo do mesmo quilate da Terra? Em que isso ia me ajudar? Em nada. Então, não tem essa necessidade. Seria como um aluno que estudou, completou um curso numa faculdade, agora ele vai começar tudo de novo em outra faculdade, a mesma coisa, depois vai de novo em outra faculdade, a mesma coisa. Não tem essa necessidade. Entenderam bem isso aí? Como se explica, então, a pluralidade das existências em um mesmo globo? Nós já ouvimos falar muito disso, né? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiências, que nós reencarnamos várias vezes no mesmo globo, mas cada vez que reencarnamos, crescemos um pouquinho, progredimos um pouco mais, tiramos mais proveito dessa encarnação. Haja visto a leitura de um livro. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, se eu não me engano, pela 10ª vez, 11ª, eu tenho anotado, mas agora eu não me lembro. Hoje, quando eu estudo o Livro dos Espíritos, eu tenho um entendimento muito maior, muito diferente do que eu tinha quando eu vi o Livro dos Espíritos pela primeira vez.
Então, cada vez que você lê o livro dos Espíritos, cada vez que você lê o livro dos Médiuns, cada vez que a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente aprende um pouco mais e a gente descobre coisas que a gente não tinha visto nas leituras anteriores. Falando no Evangelho, todo espírita já deve ter lido o Evangelho todo por várias vezes, né? Dependendo do tempo que ele está na casa espírita. Por quê? Porque todos os espíritas tendem a fazer o culto evangélico no lar. E o culto evangélico no lar, pelo menos aqui na nossa casa, ele se dá com o Evangelho segundo o Espiritismo desde o seu início até o final. E quando terminamos, recomeçamos novamente o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no nosso culto evangélico do lar. E cada vez a gente entende melhor aquilo que estamos estudando.